Queridos irmãos, Gálatas capítulo de número 4, versículo 4, podemos ler todos juntos no 3, conforme está no telão? 1, 2, 3. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Amém e amém. Queridos irmãos, Deus tem falado tanto conosco aqui, o culto está tão agradável, um culto de domingo, que é o domingo da véspera, ou o último domingo antes do Natal. Eu sei que ainda os irmãos terão culto antes do Natal aqui, na terça-feira, será o culto de ensino da palavra, mas este é o último domingo antes do Natal. E nós estamos nesses dias nos preparando para romper o ano de 2025, entrarmos no ano de 2026, mas estamos nos preparando também antes desse rompimento para a ceia do Natal. Se você vai passar em casa, vai viajar para a casa de algum parente, de algum amigo, se as pessoas virão para a sua casa, então há esse ambiente e esse contexto do Natal. Nós vemos aqui a igreja totalmente enfeitada e de forma muito bonita, por ocasião desse evento. As flores aqui, que são próprias do Natal, a Mônica ama essas flores aqui, que só florescem no Natal e ficam vermelhas assim, tão lindas. E é um momento que nós temos para pensar no Natal. E quando a gente pensa sobre o Natal, nós vemos que o Natal, ele é o momento do cumprimento da promessa de Deus. Deus havia feito a promessa de enviar o seu Filho. E Deus havia feito a promessa de enviar o seu Filho nascido de mulher. E Deus, então, Ele trabalhou e moveu todas as coisas para que o tempo do cumprimento desta promessa chegasse. E esta promessa foi cumprida. E depois, mais ou menos uns 25 anos após o cumprimento dessa promessa, o apóstolo São Paulo está escrevendo a carta aos irmãos Gálatas, aos irmãos da região da Galácia, e ele traz-nos esta ideia do nascimento de Jesus, e ele diz que Deus enviou o seu Filho no tempo que Paulo vai chamar de tempo perfeito, o tempo pronto. Paulo vai usar a expressão plenitude dos tempos. E ele vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Os irmãos sabem muito bem que Jesus, ele não poderia ter nascido 50, 100 anos antes da data do seu nascimento. E Jesus também não poderia ter nascido 100, 150 anos após a data do seu nascimento. Ele nasceu no dia exato, ele nasceu no tempo certo. E por que é que esse dia é o dia certo, o tempo certo, o momento oportuno, a hora exata? Porque Deus, ele tratou de mover situações para que estas situações elas formassem um pano de fundo histórico que possibilitou ser o tempo ideal, possibilitou ser o tempo adequado, possibilitou ser a hora certa. Deus, ele fez a promessa do Filho dele, mas havia um tempo que precisariam convergir uma série de fatores para que ao nascer a mensagem de Jesus não fosse sufocada,
a mensagem de Jesus não fosse anulada, e sim o Evangelho tomasse o mundo. E Deus então não só deu a sua palavra, mas Deus também foi trabalhando em vários pontos, fazendo com que esses pontos convergissem para o dia do nascimento do seu filho. Por exemplo, Deus, ele permitiu que 747 anos antes do nascimento de Jesus, fosse criada, fundada a cidade de Roma. E Deus permitiu que mais ou menos cerca de 100 anos antes do nascimento de Cristo, César Augusto se levantasse e estabelecesse o Império Romano. E Deus permitiu que o Império Romano estivesse dominando o mundo todo como um grande bloco global no dia do nascimento de Jesus. Isto contribuiu para a expansão do Evangelho, porque não obstante ao mundo ter muitas nações, todas elas no aspecto político e no aspecto governamental, estavam debaixo de um mesmo governo, estavam debaixo de uma mesma autoridade, estavam debaixo de um mesmo controle. Ao atingir esse governo, Deus atingiria com o Evangelho o mundo todo. Então Deus permitiu que se levantasse um imperador romano, que o Império Romano se alastrasse por todo o mundo, para que quando Jesus nascesse, o Evangelho atingisse o governo romano e ao atingir ele fosse espalhado pelo mundo todo. Deus também permitiu, dentro ainda desta ideia do Império Romano, Deus ainda permitiu que o Império Romano fizesse um censo. O censo romano, ele obrigou José e a Maria saírem lá de Nazaré, viajarem por todo o país de Israel, que eles moravam lá no norte, na região da Galileia, na cidade de Nazaré, e eles desceram todo o país de Israel e foram lá para o sul, para a região da Judéia, para a cidade de Belém, mais ou menos 20 quilômetros de Jerusalém, e lá em Belém fosse feito o recenseamento para quê? Para que se cumprisse a palavra dita pelo profeta Miqueias, que o Messias deveria nascer em Belém. Deus está trabalhando no governo, Deus está trabalhando nos editais públicos, Deus está trabalhando nos decretos. César Augusto não tem ideia a respeito de que ele precisa impor um recenseamento, ele precisa impor que cada um faça o recenseamento em sua cidade para mobilizar José e Maria. Ele não faz ideia disso, mas Deus está trabalhando por trás dos bastidores, por trás das cortinas. Para quê? Para que a sua vontade fosse convergente com o momento do nascimento de Jesus, que Paulo vai dizer, é a plenitude dos tempos. Deus também vai estabelecer nesse período, através desse guarda-chuva que é o Império Romano, um negócio chamado Pax Romana. A Pax Romana, ou a Pax Romana, paz romana, é uma coisa que é importante. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele nasce, ele tem paz para pregar. Não obstante ao fato dele ter morrido e de haver perseguição religiosa, mas havia paz para que o Evangelho fosse difundido, o Evangelho fosse anunciado, a palavra fosse expandida. Deus estabeleceu a paz. No Salmo 46 diz que o Senhor quebra o arco, que o Senhor corta as lanças, que o Senhor queima os carros no fogo, e que o Senhor diz, aquietai-vos, que eu sou Deus, e eu serei exaltado sobre as nações, e eu serei exaltado sobre a terra, eu sou Deus.
Quando Deus ele usa o Império Romano para impor a Pax Ita Romana, Deus está com isso alinhando as coisas, Deus está com isso trabalhando, Deus está encaixando as peças, Deus está criando esse grande quebra-cabeça. Para quê? Para que o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, a palavra de Jesus, a anunciação a respeito do nascimento de Jesus pudesse expandir pelo mundo todo. O Império Romano também, os irmãos sabem, vai abrir muitas vias importantes, estradas importantes. Hoje à tarde eu estava conversando com a minha filha e nós estávamos falando sobre a Vila Iara, lá em Osasco, que é um lugar que recebeu muito investimento do governo. O governo de São Paulo, em programas de aprimoramento das cidades do governo federal, há muitos anos atrás, investiu muito ali na região da Vila Iara, tanto que Osasco começa a crescer a partir da via férrea, e muitas empresas se estabelecem perto da via férrea, mas depois Osasco precisa expandir, essa expansão começa lá na Vila Iara, e aí começam ali a surgirem casas, e começam a surgir comércios, tem universidades, tem uma rodoviária lá, é praticamente uma cidade, dentro da cidade de Osasco, a Vila Iara. E aí nós estávamos conversando um pouco a respeito da quantidade de shoppings e tanta coisa que tem ali na Vila Iara, e eu disse, olha, tudo isso começa com a estrada. Quando colocam a estrada, ao invés de lá de baixo, trazem aqui para cima essa estrada e fazem essa estrada cortar aquele bairro, ser estrada larga. A estrada chama a gente, a estrada fortalece o comércio, a estrada libera as pessoas. Roma começou a abrir grandes vias. Aliás, surgiu um adágio desde os primeiros séculos cristãos que diz que toda cidade leva a Roma, ou todo caminho vai a Roma. Toda cidade, todo caminho, toda estrada leva a Roma. Quando nós vamos estudar a história, está aqui o Domingos, bom historiador, ele já estudou a história da Via Ápia. A Via Ápia era uma via muito importante que cortava o Império Romano todo, facilitando e possibilitando o comércio. E você diz, mas o que isso tem a ver com a plenitude dos tempos? Se a Via Ápia não fosse construída, se as estradas, se uma malha rodoviária não estivesse desenvolvida, o que aconteceria? O Evangelho não poderia se difundir, as missões não poderiam alcançar outros lugares. Deus, Ele fez haver estrada para que o Evangelho pudesse caminhar por ele, e finalmente o Evangelho chegar até nós. Deus está trabalhando e Deus está se movendo, Deus está conduzindo. Também havia uma única lei, a lei romana é a lei que prevalecia. É claro que existiam sim as leis dos povos, as leis regionais, naturalmente, mas estas leis não podiam suplantar a lei romana. A lei romana estava acima de tudo e acima de todos, de modo que a lei romana garantia a liberdade religiosa. Teve um tempo no Império Romano, na dominação romana, que alguns imperadores quiseram culto para si, mas isso não estava diretamente previsto na lei romana. A lei romana, ela exigia um respeito às autoridades, mas não culto às autoridades. Culturalmente se cria o culto a César, mas aí a lei romana ela permite a liberdade de reunião, a liberdade de agremiação, a liberdade de culto, a liberdade de associação. E esta liberdade de culto, de associação, de agremiação e de reunião facilita a propagação do nascimento de Jesus, a propagação do dia da visitação, a propagação do Evangelho e da proposta do Evangelho. Deus está trabalhando, Deus está se movendo com uma única língua, um único vernáculo, um único idioma. O Império Romano, nos documentos, escrevia tudo em latim, mas o Império Grego, que tinha sido sucedido pelo Império Romano, o Império Grego aculturou o mundo, e todo mundo antigo, pelo menos no primeiro século, todo o mundo antigo falava o grego, ainda que tivesse a língua local, o dialeto, o vernáculo local, igual em Israel, que falavam o hebraico e o aramaico.
Mas em Israel também se falava o hebraico, o aramaico, que era a língua nativa, mas se falava também o latim, que era a língua oficial romana, e falava a língua grega. E tinha pessoa que falava a língua grega simples, que era o koiné, o grego do dia a dia, e tinha a língua clássica, o grego clássico, uma única língua. Quando o evangelho é exposto, quando o evangelho é dito, quando o evangelho é colocado no idioma grego, o evangelho toma o mundo todo, porque não importa se é na África, não importa se é lá no rincão da Europa, quase na Ásia, não interessa. Aonde chega o Império Romano, chega o idioma grego, e aonde chega o idioma grego, chega o evangelho de Jesus Cristo. Deus está trabalhando na língua, Deus está trabalhando nos idiomas, Deus está trabalhando nas estradas, Deus está trabalhando também nas rotas marítimas. Se você der uma olhada nas rotas marítimas, nas chamadas cartas náuticas, elas vêm, elas decorrem, elas depreendem-se exatamente do período romano. O período romano foi um período de mapeamento do mundo, mapeamento dos mares e a criação de rotas que coligavam continentes, coligavam países, coligavam regiões inteiras. Quando o evangelho entra num dos barcos, o evangelho pode ser espalhado para o mundo todo. Por quê? Porque existe uma malha fluvial, uma malha desse modal de transporte, que é o transporte aquaviário, e aí então o evangelho pode ser difundido e dispensado para o mundo todo. Aí você diz: meu Deus, quem é que está conduzindo tudo isso? Paulo vai dizer: na plenitude dos tempos. Deus, ele foi trabalhando, ele foi se movendo, ele foi ajeitando as coisas, ele foi levantando gente, ele foi mudando leis, ele foi estabelecendo tudo. Para quê? Para que se cumprisse esse tempo completo, esse tempo cheio, esse tempo convergente. E nesse tempo completo, nesse tempo cheio, nesse tempo máximo, nesse tempo pleno, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Pastor Wagner foi usado para falar aqui sobre promessa de Deus, e eu quero terminar a minha fala dizendo: você tem uma promessa de Deus? Você tem mesmo uma palavra de Deus? O Natal deve te entregar uma mensagem, e esse texto especificamente deve te entregar uma mensagem. A mensagem é que Deus, que faz promessas, Ele também mobiliza o mundo ao redor, Ele mobiliza as circunstâncias ao redor, Ele mobiliza pessoas ao redor, para que estas promessas aconteçam e estas promessas se cumpram. Você já percebeu como que, quando a promessa de Deus se cumpre na nossa vida, como ela não é resultado do acaso, não é resultado de um acidente, ela não é resultado de uma catástrofe, ela é resultado de coisas milimetricamente pensadas, coisas milimetricamente conduzidas. E aí você diz: quem é que está conduzindo? Quem é que está operando? Quem é que está trabalhando por trás daquilo que você vê? Há um Deus poderoso nos céus, que conduz reis, conduz imperadores, conduz a cultura, conduz o tempo, conduz as situações, para que a palavra dele, a promessa dele, a mensagem dele, aquilo que ele disse, se torne realidade. Realidade e realidade. Eu não sei o que e quem e como, mas eu sei que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando e Deus está trabalhando. Uramaná candoremá, ora candaramá choramai, ore candaramá churabai. Fala para o seu irmão: não é acidente, é a condução do eterno, é a condução de Deus. Deus está conduzindo todas as coisas. Claudinei, você que gosta de boa música, você já ouviu aquela música lá do Estênio Márcios, chamada de Tapeceiro? Maravilhosa aquela música. Quando você vê a obra de uma tapeçaria, você dá uma olhada enquanto o tapeceiro está tramando as linhas, está tramando os fios, você diz: eu não entendo nada. É verdade, mas o tapeceiro tem todo o plano na cabeça dele.
aquilo já está rascunhado, desenhado, aquilo já está treinado, ele já sabe qual é a conclusão. E aí o Estênio Márcio diz, mas chega uma hora que o tapeceiro vira a obra, e quando ele vira a obra, tudo ganha sentido, tudo se explica. Deus está movendo as situações a seu favor. Levante a sua mão por gentileza, levante a tua face, levante a tua voz, abra a sua boca, dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor, porque Deus está conduzindo todas as coisas. Eu poderia ficar aqui a noite toda contando para os irmãos a respeito de como Deus tricota bem. Deus faz tricô, Mauro. Você já viu alguém fazer tricô, Mauro? Você está olhando ali aquele novelo, você diz assim, meu Deus, é só 2 agulhas e um monte de pontos, você não entende nada, mas no final o pullover sai, não é assim? No final o cachecol sai. Você não entende aquelas tramas que estão sendo feitas, mas o que você vê é a obra perfeita do outro lado. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O que é que Deus precisa fazer convergir a seu favor? Quem que Deus precisa mover da cadeira para você? O que que Deus precisa trabalhar para você? O que que Deus precisa trabalhar para você? A minha irmã me ligou um tempo desse, há uns anos. O marido dela tinha falecido, aí ela me ligou e disse assim, Henrique, meu marido morreu e deixou uma dívida aqui tremenda. Aí eu falei, manda o número do processo para mim. Ela mandou o número do processo para mim. Aí eu disse para ela assim, olha, minha orientação para você nesse momento é não fazer nada. Não, mas não faça nada, deixe isso aí. Depois de um tempo veio uma reforma legislativa. O Wagner, como advogado, e outros aqui advogados sabem bem, veio uma reforma legislativa. A reforma previu uma possibilidade de prescrição. O processo ficou parado até o tempo de prescrever. E anos depois, ela recebe uma carta e ela me manda mensagem dizendo assim, Henrique, sabe aquilo que você mandou deixar parado? Eu falei, sei. Ela disse assim, dá uma lida. Aí eu dei uma lida, o processo tinha sido extinto pela prescrição intercorrente. Não ia pagar mais nada. Não ia pagar mais nada. Aí eu falei assim, você viu, Madalena? Quando Deus quer, Deus muda a lei. Você pode não acreditar, mas eu acredito no que Paulo está falando. Ele está falando, Deus foi convergindo todas as coisas, Deus foi mobilizando todas as coisas, Deus vai mexendo, Deus vai movendo, Deus vai trabalhando, até que chega o cenário ideal, chega a tela ideal, perfeita, para Deus colocar lá o cumprimento da sua vontade. Eu era noivo da Mônica e eu estava desejoso de casar. E aí foi muito interessante que eu desejoso de casar, noivo, mas começo de vida difícil, e aí sem nem um tostão furado. O indivíduo ter um tostão é uma raridade, ter um tostão furado, mas não tinha nem um tostão furado. E aí foi muito engraçado, porque eu estava saindo do trabalho um dia, um colega meu passando, ele tinha um Celtinha, falou assim, naquele tempo eu cabia no Celtinha, hoje eu não entro mais no Celtinha, mas naquele tempo eu cabia no Celtinha, né? Eu consegui entrar certinho lá. E aí ele falou assim, Henrique, você está fazendo o que agora? Eu falei, vou para casa. Aí ele disse assim, ele olhou para minha roupa, eu estava mais ou menos bem vestido, não estava tão mal vestido. Aí ele falou, você está legal para ir num casamento. Aí eu falei, eu num casamento? Eu falei, não vou em casamento nenhum, não, vou para casa. Porque eu morava sozinho lá no Rio Grande do Norte, Mônica morando aqui. Aí esse meu amigo passa, Celso o nome dele, ele vai dizer assim, você está bom para ir num casamento, vamos num casamento comigo? Aí eu falei, não, que casamento meu, vou embora para casa. Aí ele falou, não, seguinte, tem um casamento hoje, sexta-feira, de um companheiro meu aí, de um colega meu, e ele me insistiu muito, e eu vou chegar lá, só conheço ele, aí ele vai ficar envolvido com os parentes, eu vou ficar sozinho lá, vamos comigo. Aí, oh, meu Deus, né, mas me chamou para comer, é difícil eu dizer não também, né? Aí eu falei, tem comida lá? Ele falou, tem um churrasco lá. Eu falei, então vamos. Aí fui, entrei no Celtinho e nós fomos para lá, era na beira da praia, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Aí fomos para lá, tal, dentro de um espaço ali, que estava de frente para a praia.
Aí nós escolhemos uma cadeira mais afastada, uma mesa, uma cadeira mais afastadinha, porque nós éramos estranhos ali, é o que estava acontecendo. Saudamos lá o pessoal e ficamos ali. Ele da igreja, eu também, a gente ficou ali conversando, começavam a chegar aqueles quitutes, você sabe que não pode abrir mão, né? Vai comendo ali um negócio, outro, deixando o tempo passar. Daqui a pouco sentou um rapaz do meu lado, o rapaz olhou para mim e sentou, aí sentou um outro, sentou outro, falou: vocês pegaram a mesa mais retirada, a gente também gosta de pegar mais retirada. Vocês são militares? Eu falei: não somos não. Ele falou: aqui é tudo militar aqui. Eu falei: e agora? Aí eu falei: tá bom, e daí? Ele falou: não, e daí que é o seguinte, fique tranquilo aí, nós vamos sentar aqui, que a gente não gosta de ficar muito no meio do povo. Eu falei: tá bom. E ficamos conversando, eles da igreja também, e batendo papo, daqui a pouco um rapaz olhou para mim e disse assim: e você, fala aí a sua história. Eu falei: eu estou aqui no Rio Grande do Norte, e eu daqui a pouco, em março, vou ter que ir em São Paulo, casar e voltar para cá. Aí, coisa do Corinthians isso aí. É um levante. Voltou. Obrigado, Betinho. Aí só para eu finalizar, aí ele disse: olha, é o seguinte, a gente, eu vou para São Paulo, vou casar e volto para cá. Aí ele falou: mas você não vai levar a moça para uma lua de mel? Aí eu falei: ih, meu amigão, tô sem dinheiro. Aí, Aline, tô sem dinheiro. Aí ele falou: não tem dinheiro para lua de mel? Eu falei: não, nem para o hotel, nem para nada. Aí ele pegou, olhou para mim e falou assim: rapaz, você sabe que eu, dado o grau que eu tenho lá no ambiente militar que eu atuo, eu tenho algumas oportunidades de conseguir alguns hotéis, e eu tinha uma agenda para o mês de março, exatamente nesse período. Você não quer ir não? Aí eu não tiro a data. Aí eu falei: você me concederia isso? Aí ele falou assim: concedo. Aí ele falou: dá seu número, quando você tiver para casar, você me liga, no dia do seu casamento você me liga. Aí quando foi à tarde, eu indo para o casamento, eu liguei para ele, falei: meu amigo, e aí? Aí ele falou assim: ah, você é aquele rapaz que eu conheci na praia lá, e aí, tá querendo casar mesmo? Eu falei: tô indo para o casamento agora. Aí ele falou: então tá bom, vai entrar em contato uma pessoa com você aí. A pessoa entrou em contato comigo, nós fomos para um hotel e tivemos a nossa lua de mel em paz, graças a Deus. Eu não sei qual é o Celta que precisa passar na sua porta, mas eu sei que a hora que tiver que acontecer, Deus vai conduzir todas as coisas. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Deus cumpre promessas. O Natal nos dá essa mensagem de que Deus cumpre promessas. Queridos irmãos, eu estava muito desejoso de fazer um curso de mestrado. Estava mesmo muito desejoso de fazer o curso de mestrado. E de repente, eu fui pregar numa das nossas sedes, num dos setores nossos, e eu falei com um pastor amigo, disse: rapaz, eu estou desejoso de fazer o mestrado, porque eu quero dar aula em faculdade, mas eu fiz a minha graduação, tirei minha OAB, comecei a atuar na advocacia, mas eu gosto da docência, e eu queria trabalhar em faculdade, dar aula. Tive até 1 ou 2 convites, mas eu não pude continuar, inclusive da própria FAESP mesmo. Eu dava aula na FAESP lá em São Paulo, mas quando a FAESP foi formalizada, e ela, ela precisava de mestres, aí eu fui até preterido, né? Mas de forma tranquila, não foi nada ruim, não, foi algo normal, tal. E aí eu disse: olha, então eu preciso terminar o mestrado. Ele falou: não, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que Deus vai fazer, vamos orar. Aí um dia ele me liga e diz assim: rapaz, eu estava no meu trabalho, o coordenador do curso de mestrado apareceu lá no meu trabalho, e ele falou que ele era coordenador de um curso, e eu senti de falar a sua história para ele. Aí ele falou assim: ó, fala para ele entrar lá, que as inscrições estão abertas agora, para ele colocar o projeto. Aí eu fui, ele falou: coloca o projeto. Eu coloquei um projeto de mestrado, e aí fui para o início do mestrado, cursei o ano passado todinho, cursei esse ano, e agora dia 17 de dezembro eu defendi o meu mestrado para a glória do Senhor, e fui aprovado, graças a Deus. Vejam como são as coisas. Eu fui pregar no lugar, eu não sou daquele setor, fui pregar lá, conversei com o pastor, ele também não tinha nenhuma resposta, mas na semana passou esse coordenador lá no trabalho dele e falou para ele: tem um curso lá que você pode fazer.
E eu me inscrevi, fui aprovado. E não foi fácil ser aprovado não, foi uma luta ser aprovado. Mas Deus me deu vitória, queridos. Pergunta para esse irmão, o que Deus precisa mobilizar para você? Diga, Deus vai mobilizar. Deus vai mobilizar. Deus vai mobilizar. Você acredita mesmo nisso? Ou você é daqueles que acha que com você não acontece? Tem alguém aqui que acha que consigo não acontece? Comigo não acontece. Eu quero dizer para você que Deus tem trabalhado nas situações. E Ele vai continuar movendo as situações para fazer que a vontade dEle e a promessa dEle se cumpram na sua vida. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Dê um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Não tem? Deus em Cristo te abençoe. Nós pregamos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Nós pregamos a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra, Senhor, gera em nós esperança. E a Tua palavra hoje tem falado conosco desde o começo desse culto, que o Senhor é um Deus de promessas, que o Senhor trabalha movendo todas as situações para que o contexto ideal se estabeleça, para que o Senhor cumpra com a Tua promessa. O Senhor fez isso por mim, o Senhor tem feito isso por tantos outros irmãos, e nós temos outras demandas aqui, que estão também debaixo de Suas promessas e de Suas palavras. Move, Senhor, as situações, move pessoas, move corações, move, ó Deus, o Estado, move, ó Deus, os países. Eu não sei, ó Deus, o que o Senhor moverá, mas eu sei que o Senhor vela sobre a Tua palavra para cumpri-la. Faz, ó Deus, essa plenitude dos tempos, que se cumpriu em Jesus no dia do Natal, que se cumpriu na nossa vida, em muitas situações também, essa plenitude dos tempos, se cumprir em nossa vida, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Deus em Cristo abençoe os irmãos. Muito obrigado, queridos.